Mas que nós fazemos. Nós não temos um critério, né, mais científico, mais elaborado. Para mim, essa é a grande questão. Falava isso nos nossos companheiros da Argentina hoje, lá no estande da Bahia. É uma grande questão da educação profissional. Qual é a demanda? Aí uns acham que deve ouvir somente o mercado, outros acham que deve fazer uma pesquisa, outros acham que deve fazer não sei o que lá. Mas você tem um conjunto de elementos para conseguir levantar a demanda e fazer essa articulação de demanda e oferta de educação profissional. Então, o Pronatec me levantou essa novidade de que o demandante tem uma voz, né? Então, ele passa a dizer quais são os cursos que devem ser executados. Então, esses são dois elementos que eu acho bastante importantes. Qual é as ameaças? As ameaças, uma ameaça é achar que quem está no jogo não sabe jogar, né? Quem entrou no jogo, eu estou falando aí, todos os ofertantes que entraram no jogo, redes estaduais, redes federais, esquema S, tem os seus objetivos, né? Então, cada um tem sua opinião, seu objetivo, seu norte, e não necessariamente são nortes comuns, né? Eu dizia hoje para minha colega lá do IF do DF, as redes públicas têm que dar a mão, redes públicas têm que estar juntas, porque tem objetivos que, pelo menos em tese, são comuns, né? E precisa trabalhar um pouco com essa questão. Então, esse risco de achar que o outro sujeito não joga, não está sabendo para onde ele vai as coisas, me preocupa, porque sempre tem tensões em relação a essa questão dos objetivos. É o problema, por exemplo, da assistência estudantil. E aqui a Adelina vai me entender. Né? No Pronatec, há a obrigatoriedade do pagamento de alimentação e transporte. Mas e o transporte necessário, não é um valor específico para o estudante. Mas isso não está sendo cumprido por diversas entidades que se propõem como ofertantes do Pronatec. E está criando tensão e evasão nos cursos. Então, acho que esse elemento é muito importante. O outro elemento, o risco, ela já colocou, é a qualidade pedagógica. Né? De fato, a questão da concomitância, ela é um problema. Ela é um problema pedagógico, que é um problema político. Você tem redes com projetos pedagógicos completamente diferentes. O que se anunciou desde o início, teve um seminário, um debate sobre isso, foi exatamente a discussão de um projeto, e está na nova resolução, que não existem projetos separados. Ou existe uma concomitância, ou existe um projeto do curso único, ou não existe. Ou não deve existir. É claro que a gente sabe que da prática as coisas não vão acontecer assim. Ou se tem uma decisão que concorda claramente com Margarida, ou nós não vamos conseguir colocar a concomitância. A subsequência é uma outra questão. Por quê? Exatamente pelo fato de haver, em 2018, separado a educação profissional da educação básica, existem milhões de estudantes que completaram as pessoas jovens e adultos, que completaram o ensino médio e que não têm acesso à educação profissional. Então, há espaço sim ainda para a subsequência, não uma subsequência qualquer, não apenas pegar lá e dar a parte técnica, mas ela mediada pela sua relação com a ciência e com a educação básica. Então, trabalhar a dimensão, por exemplo, no curso de enfermagem, trabalhar a biologia com maior profundidade, né? Em diversos outros cursos, trabalhar com a questão da linguagem, trabalhar com a questão, aquela disciplina que for mais importante, é importante que seja retomada a partir dessa discussão. Porque senão nós também estaremos em dívida com milhões e milhões de jovens e trabalhadores que completaram esse ensino médio e não tiveram educação profissional. Então, essa é uma questão também importante. E assim, uma novidade para ela ali, que é uma alegria para nós, é que na última discussão das redes estaduais com o MEC, nós colocamos a questão do PROEJA como algo fundamental para que as redes possam ofertar. Né? A nossa rede agora está ofertando 10.200 matrículas de PROEJA médio e 6.500 mais ou menos de PROEJA fundamental, né? Com uma oferta regular, não é programa. Quero deixar bem claro isso. É uma diferença. Uma coisa é um programa, você recebe recursos, executa. A outra coisa é a oferta regular, permanente. Enquanto houver pessoas com essa demanda, a rede irá apresentar. Essa é a linha que a maioria das redes estaduais está seguindo de fato, conseguir ofertar para adultos também. E a gente fica feliz, né, quando vê as formaturas, né, e não são só jovenzinhos que estão se formando, não. Eu tive a alegria, Margarida, de formar na mesma formatura estável, a estudante com 19 anos, formada no integrado, e a sua mãe,
que era trabalhadora doméstica, que estava sendo formada em análises clínicas, do projeto. Então é a coisa mais maravilhosa que tem, é você ver nas nossas formaturas, quem quiser se interessar, ver o nosso vídeo lá no estado da Bahia, vai ver, nós sempre colocamos nas formaturas, 3 anos de formatura, jovens e adultos, o que significou nas suas vidas a educação profissional. Então isso aí, com isso, a gente começa a questão das perguntas. Aqui eu vou passar para a Adelina, né? Vou ler a sua tradução. Inclusão uma pessoa é o Persson, do Instituto Federal de Santa Catarina, inclusão do estudante brasileiro e modelo de aula. Questionamento. Quais as possibilidades de se pensar o modelo apresentado por Adelina no que se refere ao acompanhamento do estudante como ferramenta para a inclusão no contexto da educação brasileira? Então ela vai anotar aqui, depois a ideia é que ela responda o bloco dela, depois o bloco de Fernando, o bloco de Margarida, etc. Alana Manuela, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Margarida, parabéns pela fala. As nossas licenciaturas não preparam para a atuação na EJA, nem para o integrado. E há um certo preconceito dos institutos com sujeitos da EJA, em função do despreparo de alguns profissionais envolvidos. Na sua opinião, o que deve ser feito? Nelma Ferreira, IF Fluminense, Campos de Macaé, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, desculpa. Farida, suas críticas ao Pronatec são pertinentes e muito discutidas no campo de Macaé, Instituto Federal Fluminense. Ficamos no dilema, não faremos da melhor forma? Qual é a melhor forma? Penso que não podemos deixar esse dinheiro somente para a rede privada, sistema extra e outros. Mas como fazer? Levantamos algumas sugestões. Preparar os profissionais que vão atuar com os alunos do Pronatec com Paulo Freire. 2. Incorporar todos os cursos disciplinas das áreas sociais. 3. Alfabetização a todos os alunos não alfabetizados antes do curso inicialmente procurado. Você daria outras sugestões? É a primeira. Danilo Rodrigues Santos Alves da Costa. TEC, parte da juventude, São Paulo Souza, ensinamento integrado ao técnico. As instituições que oferecem educação integral também devem oferecer um ensino médio regular, uma vez que temos jovens que não optam para a educação integral. A opinião dele vale para todos. Viu? Também, a mesma pessoa, Danilo, perguntando o seguinte: os senhores acham que a partir do ensino médio o estudante deveria ter uma grade curricular direcionada à área que ele pretende atuar futuramente? Ele também fez a pergunta dirigindo a todos. Eu queria que Cláudio perguntando e ficasse aqui comigo, porque eu quando passar, eu peço para todo mundo responder. Débora Pinho, CEP de Brumado, Bahia. Ao senhor professor Merito. Senhor. Professor básico. Antes do exposto pelo professor Adelina acerca do efetivo acompanhamento garantido aos a níveis mais elevados da escolaridade do aluno, de que maneira a gestão pública de educação do Brasil ou na Bahia pretende implementar o excelente modelo explanado pela professora interlocutora. Professora Margarida, é a pessoa chamada Maria Hermínia, da Instituto Federal, Universidade Federal de Santa Catarina. Sei que seu grupo de pesquisa sobre o PROEJA poderia nos apresentar quais os avanços principais da implementação das pesquisas analisadas? Marcela Aparecida de Souza, Fundação do Ensino Contagem em Minas Gerais, da América Pronatec. Por que o recurso não pode ser direcionado às redes públicas municipais? Respondendo. Samir Paula Silva, Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Ensino médio integrado para a professora Adelina. A instituição da qual a senhora faz parte é orientada na busca do ensino de forma integrada? Caso sim, isso não é prejudicado pela intervenção das empresas privadas na construção do currículo? Observação. Ensino integrado com formação geral, juntamente com específica, e ambas discutem o campo do trabalho criticamente, assim como das relações sociais de uma forma geral. E o seu Novic do Instituto Federal de Santa Catarina, integrado pela professora Margarida. Professora, há algumas semanas atrás, coincidentemente, quando incorporei o trabalho do MEC,
citando ensino integrado em uma escola em Guarulhos, São Paulo, ouvi a seguinte frase: o ensino integrado só é válido para o norte e nordeste e não para o sul. Gostaria, se possível, de sem comentário sobre esta opinião. Obrigado. Ana Lúcia Silveira Medrado, do Federal de Santa Catarina. Diferenças culturais nos enfoques educacionais. Por que os palestrantes da América do Sul sempre se debruçam sobre questões de embasamento teórico-pedagógico e teórico-político? A América do Norte trata de questões práticas que poderiam levar o adulto aos seus profissionais pessoal. Estamos em estágios diferentes de evolução das sociedades, temos personalidades nacionais diferentes, os latinos, os menos latinos, ou os norte-americanos não se preocuparam com as bases teórico-pedagógicas que já superaram essa fase de debate. Acho que a pergunta vale para todo mundo aqui, né? Faço questão de responder essa pergunta. Felipe Delmiro, para mim, presidente do Grêmio Cefet Rio de Janeiro, expansão do ensino técnico, perguntar se a mesa considera que a expansão do ensino técnico tem sido de forma correta, mesmo considerando que a forma como vem se dando beneficia os tubarões do ensino e não há uma formação de qualidade para os estudantes. José Inês de Carvalho Bueno, do IF do Maranhão, campus de Timons. Formação de professor Margarida. Que tipo de formação deve acontecer no contexto do EPT diante da relação teoria-prática, uma vez que ainda perdura a ideia da formação técnica enquanto especialista e não como sujeito social? Rui Braga, CEP de Sucupira, Salvador, Bahia. Como o senhor ou senhora vê o processo de escolarização da juventude na América Latina, tendo como horizonte a educação profissional? Para todos, né? Talvez mais para a pergunta. Antônio, desculpa que não deu para entender, estudou Moacir, lá, né? Pronatec. Professora Margarida, o que você acha dos estados que não participarem do Pronatec como ofertantes? Adriano, Instituto Federal de Santa Catarina, foram dirigidos em Santa Catarina, três palestrantes. Os palestrantes disseram que entendem como competência, já que todos usaram o termo em suas apresentações. Haroldo Benes, do Pará. Escola de Formação Tecnológica. O que o professor pensa sobre a formação e o respeito às condições geopolíticas e culturais? Uma pergunta também para todo mundo, em geral, né? Ivânia, da Educação de Sergipe, reunião de gestores do EPT. A maioria dos colegas estão perguntando se teremos reunião ainda hoje. Ivânia, poderemos nos encontrar no stand de Santa Catarina, né? O ponto de referência pode ser o stand da Bahia, que é bem próximo dele. Tá? O stand de Santa Catarina é atrás do stand do SESC Senat, e o SESC Senat está de frente ao da Bahia. Da Bahia está próximo do palco. Então, os gestores estaduais de educação profissional podem se encontrar lá, após aqui a nossa atividade, uma conversinha de 15 a 20 minutos, que tiverem por aí. E a última é Aldair João Santana da Silva, Federal de São Paulo, campus de São Carlos. A tecnologia na educação. Até que ponto a tecnologia ajuda e ou atrapalha o ensino, levando em conta a idade dos alunos? Como seria o PROEJA? É também geral, né, para todos aqui. Então, eu vou passar. Você começa, Thalita? Very insightful questions, and I'm hoping that I understood the questions. I might have lost a little bit in translation,
but I certainly picked up the emotion because I can tell from our speaker. There are several things that I was asked, and I think that, I think there's lots of things. One of them that I'd like to address right away is access. I know that you mentioned something about how is it that we promote access, and I think it's very, very much related to the question philosophically about practices and operations that I stressed, as opposed to philosophical statements. We are challenged in the United States, or in particular at the Alamo colleges, I should say. We are challenged because we have an affordable community college system. We have a federal grant that is provided to each and every person that needs it economically. The amount of money is relative, but it pays for all of the tuition, and it gives enough money for all of the textbooks, and then it still provides a little bit of extra money so that you can provide for maybe clothing or perhaps transportation assistance. And then there's also loans and scholarships and other things that people can get. And even when all of that is available, and even if everyone, as I mentioned, who applies is accepted, we have a lot of students, a lot of individuals in our country that do not go to college. And they are not unlike what my colleague said earlier, that there's all of these individuals that are not working and they're not in school. And this happens in my world as well. So what we have done is philosophically and theoretically, we have opportunity and education for all. But operationally, they're not showing up. And so that perhaps is where I am in my philosophy, is when they do come to the door and they do get that little bit of encouragement to show up, what can we do to make them welcome, to support them, to answer all their questions, to guide them through the process? Because the major difference for us in these students is that they don't have anybody to depend on. They don't have a family history. They are first generation in their family to attend college. They don't know who to help. They don't know how to get assistance when they go home. No one in their support system knows what it's like to have to study and have to work and have to travel and have to manage multiple roles and be a parent and a worker. The majority, like 80% of our students work while they go to college. It's not a luxury to go to college and that's all you do and study. So our traditional student is not our traditional student. Our student is an adult, about 26 years old, with a family and working. That's our college student. So the success programs that I have is to support them, to assist them. Now, the student who comes right out of high school, right into college, that doesn't have to work, that lives at home, is highly successful. It's the other adult student that is more difficult, and that is the reality for us in the Alamo colleges. Students don't go to college right after high school. We're not sure where they go, but they're not showing up, and that's why we're putting in these access. That's why we have this mobile Go Center that goes around and it says learn more, earn more. That's why we have orientation that's required. That's why we have outreach that says when you go to college, not if you go to college. And so I think I'm combining perhaps access and the practices and operations. The other piece that I'd like to talk to you about is where we are working with our industries and mainly in partnership with them, because they are, that was a separate question, they are the ones that are going to employ our students. It is really us educating with the outcome in mind. Another question was with the skills, competencies in mind. If we train a person and we educate a person
for an ideal job that they cannot get employment in, then we really haven't done a very good job of educating them. If we are educating a person that is able to take those skills and competencies and apply them in today's workplace, then we've accomplished our mission. Remember, our mission was empowering diverse communities for success. And success for us means being employed, being able to provide for your family, being able to participate in the community, being able to have lifelong learning. And so that's what we're preparing to do. An example I can tell you about is in the United States, we used to build many SUVs, big trucks, what we call gas-guzzling trucks. We were very successful at doing that. Families in the United States love, especially in Texas, big trucks. We love them. They're beautiful, they're safe, but they use up way too much energy, way too much gasoline and resources. So people didn't buy them anymore because you can't afford them. We can't afford to buy the gasoline that keeps them. Now, if a company keeps producing those trucks because they're good and because they're nice and large and safe, but nobody buys them, then we've missed the effort. We've missed the target of why you're building a vehicle. It's the same thing with our student. If we educate a student and they can't use their workplace skills, then we've not done our job. The economy in Texas depends on us being able to produce a student who can have critical thinking skills, who has good interpersonal skills, that can work on teams, that is technically connected, that knows technology, and that understands and is familiar with and can operate the equipment that their employer is going to have. And so when we partner with our business partners, I mentioned Toyota. There's also Rackspace, which does cloud computing. We have Boeing Aircraft that builds, airplanes. We have computer securities, our health, our nursing, our pre-nursing, our x-rays, all of that training. They need to know what equipment is being used in hospitals. They need to know what equipment is being used in technology. We need to know what kind of cloud computing is being done. So when we train for that, we partner with them. They check two things. They check our curriculum, that they can read, they can write, they can think, they can perform, and is it the proper equipment? We don't want to train them for yesterday's job. We want to train them for today's and tomorrow's job. So it's critical. We have found that the partners in our city sponsor scholarship, they sponsor training, they sponsor a lot of things. They buy our equipment that we cannot afford to purchase. So the partnership is a very positive thing. One of the things that was also asked was about competencies and skill development, and why maybe perhaps I'm hoping I understood the question correctly, that said, well, you mentioned personal student development, but maybe you didn't mention competencies. This might be something you already do here, but all our courses in all of our colleges, the 5 colleges, if you take a class in one college or another college, it all has what we call a learning outcome. It doesn't matter what teacher you get, what professor you have, what campus you have, if you take it during the day or at night, if you take it as a full-time student or a part-time student, if you enroll for a certain class, you may not get credit for that class until you have passed and have demonstrated competencies in that course. So we have learning outcomes. And once you have demonstrated you have those skills, then you get credit for the class. Every class is like that. Every course. So if you took a few courses and then you stopped out and maybe you worked or had a family or whatever and then came back, then you continue. So it's always like
We say it's like money in the bank. You put it away, and then you come back and you add to it, and then you add to it, and then pretty soon you have all your degree requirements. And when we give you a certificate, we also guarantee that you can do the work. And in the state of Texas, they require that if you go to work and you can't do something that your diploma says you should have done, you send them back to the college and you get your education for free. So we have to teach by competencies. We don't get away with saying, okay, let's pass this person along. So we're very serious about that. The other piece perhaps was about adult education, and I already told you that my adult student is my typical student, and most of them have families and most of them work. And I think you mentioned something about a job preview, or how do you know that you want to do the work when you go to work? This gentleman mentioned, I think he said something about how you have engineers that might be selling hot dogs. What we try to do is we do have a whole component in student services and student success that is easy because you can buy software for this. But you do have a process that every student goes through where they do examine their interest, their